Chegamos oficialmente ao fim do DCEU, ou DC Expanded Universe, o universo DC dos cinemas que considera aqueles filmes interligados que começa ali com o Zack Snyder, que tem Mulher Maravilha, que tem Liga da Justiça, Flash, por aí vai, e encerra aqui com Aquaman 2, né? O primeiro foi inclusive um dos maiores sucessos de bilheteria, um caso curioso, porque o primeiro Aquaman, ao mesmo tempo que ele é um grande sucesso de bilheteria, digamos assim, né? Um filme que bateu o bilhão, é um filme que é muito pouco comentado depois, né? Parece que vai morrendo bastante no imaginário popular. Comenta aqui embaixo se vocês gostam do primeiro ou não. Eu acho um filme razoável, até que legalzinho, melhor que muita coisa que foi feita no gênero. E aqui a gente tem o retorno do James Wan, assim como grande parte do elenco do primeiro filme, inclusive o vilão do primeiro filme tá de volta como vilão desse aqui também, né, o Arraia Negra, personagem do Yahya Abdul-Mateen. E, enfim, esse filme ele tem algumas coisas que lembra bastante o primeiro filme, e é sempre interessante pontuar esse filme também quando ele sai, né? É um universo que foi pensado para durar muito mais tempo, acabou meio que dando errado, tentaram reajustar, deu meio que muita coisa errada e agora vai começar quase que do zero ali com o James Gunn. Então é um filme que não se pode pensar nele muito dentro do universo, é um filme que não traz muita continuidade. E eu, pessoalmente, acho isso interessante, né? Porque parece que se criou uma ideia nesses filmes de super-herói e tudo mais, que o bom filme não é o bom filme como a gente sempre olhou normalmente. O bom filme é aquele que se conecta com os demais e coisa do tipo. O resto vira algo, parece que secundário. E pra mim isso daí é uma grande bobagem, eu sempre tento olhar filme a filme. E nesse caso, Aquaman 2 é um filme interessante em alguns aspectos, não tanto em outros. E acho que esse filme ele tem muito a ver com a cara do James Wan. O James Wan ele parece que ele se sente super confortável com as suas franquias de terror e tal, onde ele se sai melhor, mas ele também é um diretor que, dentro de uma lógica de estúdio, de franquia e tudo mais, ele consegue lidar, pelo menos, bem com esse grande orçamento, com essa estrutura já pronta, com esse pensamento de produtor. É assim no primeiro Aquaman, é assim até no Velozes e Furiosos que ele dirigiu e por aí vai. Então ele é um cara que sabe lidar com tudo isso e colocar um pouco da personalidade dele. E acho que isso fica muito presente aqui no Aquaman 2. Parece que o próprio James Wan percebe que o filme a história do filme é uma grande bobagem, sabe que os personagens são extremamente rasos, o vilão aqui de volta da Arraia Negra é bem meia boca, então parece que ele reconhece tudo isso, que a própria história e seu desenvolvimento, né, esse senso de urgência e tal, nada disso funciona tão bem, e por isso o James Wan, ele muito mais do que tentar imprimir um senso de urgência ou coisa do tipo, parece que ele está muito mais interessado em abordar aquele mundo visualmente, aquele mundo esteticamente, fazer aquele mundo abraçar a gente, engolir a gente. Então a gente vê tudo aquilo de uma forma muito interessante. Algo, assim, sendo uma comparação bem bizarra em algum sentido com o último Avatar, né? Que também tem esse lance de você mergulhar naquele mundo e tudo mais. E muito diferente nesse aspecto, eu acho que funciona muito melhor que, por exemplo, o último Pantera Negra, né? O Pantera Negra 2, que também tem o mundo subaquático lá e tudo mais, e é feito de uma forma extremamente escura, sem muita atenção a qualquer tipo de detalhe ou coisa do tipo. Aqui não, aqui é diferente. Ele faz questão de fazer a gente ver tudo, da gente presenciar aquele mundo. E o interesse dele tá muito mais aí do que no que a gente espera mais, talvez, de um filme de super-herói dentro de um universo expandido. Por isso eu acho que muita gente talvez se frustre com esse filme por esse aspecto. Então, pra mim, é muito mais isso, né? Ele sabe que ele tem que conduzir essa história, ele sabe que tem esses personagens, ele sabe que tem esse drama que quase nunca funciona, né? O Arthur dividido entre ser pai agora e ter um reino, um em cada lado, né? A Terra e o Mar. Tudo isso é muito, muito fraco. Então, dentro do que ele tem, dentro do que foi dado pra ele, acho que o James Wan ele consegue
ter um olhar específico mais interessante. Isso vai aparecer muito também nas cenas de ação e principalmente em como ele lida até com o tom do filme e como ele lida com essas escolhas visuais por meio da computação gráfica. É óbvio, um filme que se passa quase todo embaixo d'água, é óbvio que tudo é computação gráfica, assim como os filmes de super-herói que não se passam embaixo d'água também são atualmente. Então acho que tem-se muito um senso comum que é replicado na internet, é replicado por vários canais no YouTube e por aí vai, que é muito problemático, que é o de encarar o bom CGI como CGI que é real. E aí eu sempre falo pra vocês dessa onda de filmes extremamente escuros que tenta esconder a computação gráfica e coisa do tipo e não percebe o potencial da computação gráfica muito além dessa possibilidade de realismo. O James Wan reconhece esse potencial, então aqui o Aquaman não vai ser realista, é o tipo de filme até que eu vejo muita gente fazendo meme nas redes sociais, no Twitter, falando, nossa, olha só como fica o rosto deles embaixo da água, isso é super falso e coisa do tipo. Não importa, simplesmente não importa. É a visão aqui de pensar na computação gráfica muito mais como uma possibilidade para fazer coisas que sem a computação gráfica não seria possível. Então tem, sei lá, um lance de, em momentos até muito pequenos, como o personagem do Patrick Wilson pegando uma arma que atiram nele, ele pega essa arma e joga, meio que fazendo uma curva, acertando vários adversários e coisas do tipo. Uma coisa que é extremamente artificial, mas que é um olhar para a computação gráfica de falar, olha, essa tecnologia permite que a gente faça essas coisas mais fantasiosas, e isso vai aparecer em todo esse mundo. O James Wan não tem nenhuma vergonha em exibir os seus personagens embaixo d'água, com os seus cabelos toscamente balançando, não tem medo nenhum de exibir esse mundo às claras, então ele vai usar muito uma técnica que o James Cameron usa desde sempre, né? Não só no último Avatar, mas que lá no Segredo do Abismo ele já fazia, né? De ser um mundo escuro, porque é esse mundo submerso, mas ao mesmo tempo trazer cores muito vivas para destacar esse mundo e destacar os personagens dentro desse ambiente. Então, há escolhas aqui visuais que eu acho muito interessante, justamente por o James Wan se dar essa liberdade de não buscar esse realismo que virou uma regra atual do cinema, como se a computação gráfica fosse só isso. Ele vê na computação gráfica uma possibilidade de explorar muito mais esse mundo que ele não conseguiria fazer sem a computação gráfica, de conseguir construir cenas grandiosas de ação, ou por exemplo, de ir de um plano super aberto, artificial, para um close, coisas que sem a computação gráfica não seriam possíveis. Então é pensar a computação gráfica muito mais em prol da câmera e da decupagem de cena, né? A câmera aqui, não a câmera cinematográfica em si, mas vocês entenderam, em pensar na decupagem, como a gente vai ver tudo aquilo, do que necessariamente em só soar realista e perder qualquer poder, digamos, sensorial, como a maioria dos filmes recentes, blockbusters fazem, que quer ser super realista, mas tudo é escuro, a gente não vê nada e nada importa. Isso quer dizer que funciona o tempo inteiro a computação gráfica do filme e essas escolhas do James Wan? Não necessariamente, tem muitos momentos em que essa computação gráfica mais carregada, com muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo, transformam tudo numa grande bagunça, né? E aí são momentos em que o filme me perde bastante. Mas principalmente quando tem confrontos com menos personagens, é tudo muito claro, tudo muito perceptível. Então eu gosto de como é feito o uso da computação gráfica aqui, mais uma vez, sem precisar soar real. E é isso que acho que traz essa fantasia mais interessante pro filme. Então é um filme que pra mim, ele funciona em muitos momentos, muitas vezes ele me perde porque ele sempre vai estar andando meio que nessa linha entre, tá bom, agora eu posso parar e olhar pra esse mundo, opa, agora eu preciso andar um pouco com a história e com o drama dos personagens. Sempre que tenta andar um pouco com a história e com o drama dos personagens é onde o filme me perde bastante. E claro, não é dizer também que essa construção visual do mundo que o James Wan sempre super se interessa é algo, nossa, jamais visto, coisa do tipo. Quem é fã de Senhor dos Anéis aqui vai ver diversas referências visuais, desde o verdadeiro vilão, como ele é filmado em verde, que vai lembrar muito ali os fantasmas do terceiro filme, ou mesmo o lugar, o reino deles, que vai ser muito parecido com Mordor e coisas do tipo, e até como o James Wan passeia com a câmera é muito parecido com o que o Peter Jackson fez, ou vai ter um momento que eles vão parar em um lugar, né, atrás de uns piratas e coisas do tipo, que aquilo é total cantina de Star Wars. Então,
não é que é inovador, mas ainda assim, dentro das suas limitações criativas, digamos assim, o James Wan, ele consegue encontrar um fascínio com esse mundo em meio a uma história bem fraquinha e genérica e personagens que não despertam muito interesse assim. Mas ainda assim, o resultado final para um filme que eu não esperava nada, para esse fechamento que é um final sem aquele grande finale, acho que dentro dessa lógica, Aquaman 2 é bem melhor do que eu esperava, com certeza. Eu não esperava nada, mas é bem melhor do que eu esperava. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme. Já tem sessão hoje, né? A gente saiu da cabine e já tinha sessão do filme rolando. Sempre que o embargo é muito próximo das sessões é porque a distribuidora, o estúdio tem um pouco de medo, um pouco de receio de vazar críticas negativas, coisas do tipo. Não sei se vai ser o caso, talvez sim, mas no geral eu acho que Aquaman 2 é um filme bem decente, digamos, para fechar esse universo, que é um universo que tem filmes muito ruins no meio, mas não é um universo que eu odeio como muita gente. Eu acho que no geral ele é bem isso. É bem um universo com alguns filmes interessantes, alguns filmes decentes, mas poucos ótimos filmes e alguns filmes muito ruins, mas que como universo sempre foi uma bagunça gigantesca. E agora a DC vai para sua nova fase com o James Gunn. Por hoje é isso e corta.